Meu nome é Carla Mendes, tenho 37 anos e vou contar uma das maiores humilhações que já vivi na minha vida. Não foi no trabalho, não foi na rua, foi dentro da minha própria família. Tudo começou numa quarta-feira à noite. Eu estava no sofá, rolando o celular sem prestar muita atenção, quando o grupo da família começou a encher de mensagens e fotos. Era minha irmã mais nova, Paula, junto com minha mãe, meu tio e minha tia. Eles estavam arrumando o salão para o casamento dela. Nas fotos todos riam, escolhiam flores, experimentavam roupas. Eu ampliei as imagens e percebi que todo mundo estava lá, menos eu. Nenhum convite, nenhuma menção. Nada. Pensei que fosse engano. Mandei uma mensagem rápida para minha mãe, Dona Lúcia. Mãe, eu não recebi nada sobre o casamento. Está acontecendo alguma coisa? A resposta dela foi curta. Carla, é melhor você não ir. Naquele instante, senti como se alguém tivesse arrancado o ar do meu peito. Não era esquecimento. Era uma escolha. Eles não me queriam lá. Eu reli a mensagem várias vezes, esperando encontrar outro sentido, mas não havia. Eu tinha sido excluída de propósito. O que mais me doeu foi lembrar de tudo que já tinha feito por eles. Quando meu pai adoeceu, fui eu quem segurou as contas. Paguei a conta de luz atrasada, comprei remédios caros, corri atrás de exames. Até no aniversário da minha sobrinha, quando o bolo deu errado, fui eu quem comprou outro em cima da hora para não passar vergonha. Eu sempre estive presente, sempre. Mas na hora de um evento importante, simplesmente me cortaram. Naquela noite eu não consegui dormir. Fui até o quarto e peguei uma caixa onde guardo convites antigos, batizados, aniversários, formaturas. Todos tinham meu nome escrito à mão. Fiquei olhando para aqueles papéis como se fossem provas de um passado que já não existia mais. A pergunta martelava na minha cabeça: em que momento eu deixei de ser parte da família? Foi ali, sozinha, encarando aqueles convites amarelados que uma decisão nasceu dentro de mim. Eu não ia implorar, não ia pedir para ser incluída, mas também não ia aceitar ser apagada, porque havia algo que eles tinham esquecido. Meu pai não partiu sem deixar palavras por escrito. Ele me deixou provas. Ele me deixou o testamento. Quando meu pai, o seu Antônio, faleceu, eu sabia que viriam tempos difíceis. Ele não deixou muita coisa, mas deixou dívidas, recibos e uma pasta azul que eu mesma guardei. Lembro bem da última vez que ele falou comigo sobre isso. Estávamos na sala, ele já cansado, e disse: Carla, guarde isso com você. Vai chegar o dia em que ninguém vai querer reconhecer o que você fez. Dentro daquela pasta havia comprovantes de transferências, notas fiscais de remédios e até contas de água e luz que eu paguei quando todo mundo virou as costas. E no meio dos papéis, tinha também um rascunho de testamento, de próprio punho, reconhecido em cartório. Meu pai não era de falar muito, mas ele sabia que a Paula, minha mãe e meus tios iam querer varrer tudo para debaixo do tapete. Logo depois da morte dele, o advogado da família, o Dr. Henrique, convocou uma reunião para tratar do inventário. Eu fui até a casa da minha mãe. Estavam lá a Paula, a tia Marta, o tio Jorge e mais dois primos. Eu cheguei cedo, sentei com a pasta azul no colo. Esperava que finalmente alguém fosse dar valor ao que estava ali. Mas a reunião foi um choque. O advogado começou a falar das dívidas e mencionou que havia um testamento registrado. Antes que pudesse continuar, a Paula interrompeu. Isso pode esperar. A gente tem o casamento para organizar. Não é hora de falar de herança. Minha mãe concordou, quase como se fosse ensaiado. O importante agora é a festa da Paula. Depois a gente vê esses papéis. Eu não acreditei no que estava ouvindo. O doutor Henrique ainda tentou insistir. Dona Lúcia, seu marido deixou instruções claras. Ignorar isso pode trazer problemas. Mas a resposta foi direta. Então vamos ter os problemas depois. E foi isso. A reunião acabou sem ninguém querer ouvir o que meu pai tinha escrito. Eu saí daquela casa com a sensação de que todo o esforço da minha vida inteira, cada conta paga, cada madrugada de hospital, cada sacrifício, estava sendo apagado com uma frase: Isso pode esperar. Cheguei em casa, coloquei a pasta azul em cima da mesa e comecei a revisar cada papel. Ali estavam as provas que eles fingiam não ver. Transferências da minha conta para a conta do meu pai. Comprovantes de hospital assinados por mim. Mensagens de WhatsApp da minha mãe pedindo ajuda com dinheiro. E no meio dos recibos, a frase do meu pai: Reconheço a dedicação da Carla. Ela deve ser considerada no inventário. Enquanto eles estavam ocupados com vestido, buffet e lista de convidados, eu passava horas em silêncio, organizando provas. Eu já sabia. Se eles tinham escolhido me excluir do casamento, iam tentar me excluir também da herança. Mas eu estava pronta.
Os dias foram passando e, quanto mais o casamento da minha irmã se aproximava, mais claro ficava que eu realmente não era parte daquilo. O grupo da família só falava do evento. A cada foto nova, a cada comentário, parecia que estavam esfregando na minha cara que eu não fazia parte daquela celebração. Eu tentava me manter firme, mas dentro de mim a sensação era de estar sendo expulsa do próprio sangue. 2 dias antes do casamento, resolvi ligar para minha mãe mais uma vez. Eu ainda queria acreditar que tudo não passava de um mal-entendido. Atendeu fria, como se a ligação fosse um incômodo. O que foi agora, Carla? Perguntei se não tinha mesmo nenhum convite reservado para mim. A resposta dela foi curta. É melhor evitar problemas. Fique em casa. Quando desliguei, fiquei olhando para o celular como se fosse uma arma contra mim. Aquela confirmação matou a última esperança que eu tinha. Não era um erro. Era uma decisão. Eles realmente não me queriam lá. Na noite seguinte, à véspera do casamento, minha tia Marta ainda me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Filha, entenda, é melhor você não aparecer. Vai ser desconfortável para todo mundo. Eu li aquilo e percebi. Desconfortável para quem? Para eles que nunca moveram um dedo quando o pai estava doente? Para eles que não sabem o preço de um remédio ou de uma conta atrasada? Eu engoli seco. Eu olhei para meu armário e vi um vestido simples que tinha comprado meses antes, pensando que usaria no casamento da Paula. Peguei o vestido nas mãos e senti raiva. Raiva porque eu estava me preparando para celebrar alguém que nunca me considerou de verdade. Raiva porque, enquanto eles me cortavam, eu tinha sido a única a segurar a barra quando a família mais precisou. Aquela madrugada foi longa. Sentei à mesa com a pasta azul aberta de novo. Organizei todos os papéis em ordem, comprovantes de transferência, notas de hospital, até prints de mensagens. Fiz uma pilha com tudo. Ali estava a minha história. Ali estavam as provas que eles não queriam enxergar. E foi naquela madrugada que eu decidi que não ia mais aceitar a exclusão em silêncio. Eu não ia implorar para estar no casamento, mas também não ia permitir que me apagassem do testamento. Se eles tinham escolhido me humilhar, então iriam ouvir a verdade, nem que fosse no dia em que mais queriam festa e sorrisos. No dia do casamento da minha irmã, acordei cedo. Não porque queria, mas porque a ansiedade não me deixou dormir. Fiquei sentada na beira da cama, olhando para o vestido simples que já estava separado. Eu não tinha convite, não tinha boas-vindas, mas tinha uma decisão tomada. Eu iria aparecer. Não para dançar, não para brindar, mas para mostrar que não seria apagada como se não existisse. Peguei a pasta azul, coloquei dentro da bolsa e respirei fundo. Liguei para o Dr. Henrique, o advogado. Ele já sabia da situação e concordou em ir comigo. Disse apenas: Carla, se for para resolver, que seja hoje. Cheguei no salão pouco antes da cerimônia começar. Do lado de fora já dava para ouvir a música, ver convidados chegando bem vestidos, tirando fotos, sorrindo. Entrei de cabeça erguida, mesmo sentindo o coração disparar. No primeiro minuto em que cruzei a porta, percebi os olhares. Algumas pessoas cochicharam, outras fingiram que não me viram. Minha tia Marta ficou visivelmente incomodada. Minha mãe, quando me viu, fechou a cara. Ninguém esperava que eu estivesse ali. E esperavam menos ainda quando viram o doutor Henrique entrar logo depois de mim, carregando um envelope pardo. Eu caminhei até o corredor central, parei ao lado do palco onde ficaria a mesa do juiz de paz, e esperei. O clima no salão mudou. O burburinho parou. A música baixou de volume. O doutor Henrique pediu o microfone. Falou em voz clara. Antes que a cerimônia comece, temos uma questão legal a ser resolvida. Trata-se do testamento do falecido senhor Antônio Mendes. Na hora, o salão gelou. Minha irmã Paula, já vestida de noiva, ficou pálida. O noivo olhou confuso. Minha mãe tentou se levantar para impedir, mas o advogado continuou. Eu fiquei em silêncio, parada, segurando a bolsa com força. Ele abriu o envelope e começou a ler. Deixo registrado que minha filha Carla foi responsável por manter esta família em pé em meus últimos anos. Pagou contas, remédios e cuidou de mim quando mais precisei. Reconheço sua dedicação e determino que parte dos bens seja destinada exclusivamente a ela. O silêncio foi absoluto. Cada frase parecia um soco no ar, um lembrete de que eles não podiam simplesmente me excluir. O advogado mostrou os anexos, comprovantes de transferências, recibos de hospital, mensagens impressas. Tudo estava ali. Algumas pessoas abaixaram a cabeça, outras fingiram mexer no celular. Eu vi minha mãe morder os lábios, nervosa. Paula não conseguia esconder a raiva no rosto, mas ninguém podia negar. Estava escrito, registrado, assinado. Naquele momento, não precisei levantar a voz, não precisei discutir.
O documento falava por mim. O que tentaram esconder estava ali, lido em voz alta, no mesmo salão onde tentaram me excluir. Quando o Dr. Henrique começou a leitura, parecia que o tempo tinha parado. Eu fiquei em pé, tentando não demonstrar o nervosismo, mas por dentro minhas mãos estavam suadas. Ele continuou lendo com calma cada detalhe que meu pai tinha deixado escrito. Reconheço que a Carla assumiu responsabilidades que não eram dela. Foi quem pagou dívidas da casa, manteve a luz ligada, comprou remédios quando ninguém mais ajudou. Determino que a casa da família fique no nome dela, como forma de agradecimento e reconhecimento. O salão inteiro ficou em silêncio. Eu olhava ao redor e via expressões diferentes em cada rosto. Alguns convidados, que nem tinham nada a ver com a briga, cochichavam entre si, espantados. O noivo da minha irmã ficou sem graça, como se não soubesse onde colocar as mãos. Minha mãe foi a primeira a reagir. Levantou da cadeira e disse em voz alta: "Isso é uma armação. Esse papel pode ser falso." O advogado, sem se alterar, respondeu: "Dona Lúcia, está registrado em cartório. Aqui está a cópia autenticada." Minha irmã Paula, de vestido de noiva, ficou vermelha de raiva. Olhou para mim e disse: "Você não tem vergonha de estragar o meu casamento?" Eu respirei fundo e respondi sem levantar a voz: "Eu não vim estragar nada. Só vim ouvir o que o papai deixou por escrito." Minha tia Marta cochichava com meu tio Jorge, tentando entender o que estava acontecendo. Meus primos olhavam fixamente para o advogado, sem coragem de encarar ninguém. O clima estava pesado. O Dr. Henrique não parou. Continuou a leitura mostrando recibos, comprovantes de transferências bancárias em meu nome, até notas de remédio. Cada papel que ele mostrava era como um tijolo construindo a verdade que eles tentaram derrubar. Alguns convidados começaram a mexer desconfortáveis nas cadeiras. Uma senhora que eu nem conhecia muito bem comentou em voz baixa, mas audível: "Se isso é verdade, essa moça foi muito injustiçada." Eu senti um misto de dor e alívio. Dor, porque ninguém da minha própria família teve coragem de reconhecer o que eu fiz em vida pelo meu pai. Alívio, porque finalmente estava sendo mostrado em voz alta, na frente de todos, que eu não inventei nada. Minha irmã tentou interromper de novo, mas o juiz de paz, que já estava presente para celebrar o casamento, pediu silêncio. Disse: "É um documento legal, precisa ser lido." E ali, no mesmo microfone que seria usado para os votos do casamento, a voz do advogado ecoava as palavras do meu pai. Não eram elogios, não eram discursos bonitos, eram fatos. Contas pagas, dívidas quitadas, sacrifícios que ninguém quis assumir. Naquele momento percebi que não precisava gritar, nem discutir. Cada palavra do testamento era a resposta que eu nunca tinha tido em vida. Quando o Dr. Henrique terminou a leitura, parecia que um peso tinha caído no meio do salão. Ninguém se mexia. O silêncio só foi quebrado pela minha mãe, que levantou nervosa, apontando o dedo para mim. "Você armou isso tudo, Carla. Isso é coisa sua, sempre querendo se colocar como vítima." Eu respirei fundo. Não queria discutir, mas também não podia ficar calada. "Mãe, não fui eu que escrevi isso. Foi o pai. E ele deixou claro o que eu fiz por ele. Eu só guardei os papéis." Minha irmã Paula bateu o buquê na mesa e gritou: "Você não tem o direito de fazer isso hoje. Esse é o meu dia." O advogado respondeu firme: "Não é a sua irmã que está fazendo isso. Foi o seu pai que deixou registrado. E documento em cartório não escolhe dia nem hora." Alguns convidados já cochichavam alto. Eu ouvi uma prima distante comentar: "Se o pai dela escreveu, não tem como negar." O noivo da Paula tentou intervir, pedindo calma, mas ela estava fora de si. Virou para mim e disse, quase chorando: "Você não podia esperar? Precisava humilhar todo mundo?" Eu olhei direto nos olhos dela e falei: "Eu não vim humilhar. Eu vim mostrar a verdade. Vocês tentaram me tirar da família, mas não podem me tirar da história." Minha tia Marta tentou apoiar minha mãe, dizendo que aquilo era injusto, que testamento podia ser manipulado. O advogado então mostrou a assinatura reconhecida em cartório e disse: "Se alguém quiser contestar, que faça judicialmente. Mas até lá, isso aqui é válido." A sala virou um campo de acusações. Minha mãe repetia que eu estava destruindo a família. Minha irmã me chamava de invejosa. Meu tio dizia que eu estava aproveitando o momento. Mas pela primeira vez, eu não me senti pequena diante deles. Porque eu não estava falando nada. Era meu pai falando, através dos documentos. Um dos convidados, que mal me conhecia, veio até mim e disse em voz baixa: "Carla, você foi corajosa de estar aqui hoje. Aquilo me deu força. Eu não precisava convencer ninguém. Quem quisesse continuar negando, podia negar. Mas quem ouviu aquela leitura sabia a verdade."
E gostando ou não, ela tinha sido exposta. O juiz de paz, já cansado da confusão, pediu para que todos se acalmassem, porque a cerimônia ainda precisava continuar. Mas a festa já não tinha mais clima. Minha irmã chorava de raiva. Minha mãe me olhava como se eu fosse uma inimiga. E os convidados estavam mais interessados no testamento do que no casamento. Naquele momento percebi. Mesmo que eles tentassem apagar ou distorcer, a verdade já tinha sido dita. E ninguém mais poderia fingir que eu não existia. Depois que o advogado terminou a leitura e o juiz de paz pediu silêncio, eu sabia que não tinha mais nada para fazer ali. O clima já estava destruído. O casamento, que deveria ser um dia de festa, virou uma cena de constrangimento coletivo. Minha irmã, vestida de noiva, não conseguia parar de chorar de raiva. Minha mãe me olhava como se eu fosse uma estranha. Os convidados evitavam cruzar comigo, alguns cochichando, outros simplesmente me observando em silêncio. Eu permaneci em pé por alguns minutos, respirando fundo. Não queria discutir mais. Não tinha sentido. O documento falava por mim, e quem quisesse acreditar em outra versão que tentasse, mas todos tinham ouvido. O peso não era mais meu. Peguei minha bolsa, segurei firme a pasta azul e caminhei em direção à saída. Ouvi atrás de mim a voz da Paula gritando: "Você vai pagar por isso, Carla. Eu não virei." Apenas continuei andando. O advogado me acompanhou até a porta e, antes de sair, disse baixo: "Você fez o que precisava ser feito. Agora deixe que a justiça siga o caminho dela." Do lado de fora, o som da música do casamento ainda ecoava, mas era estranho. Não combinava mais com o que tinha acabado de acontecer. Respirei fundo. O ar frio daquela noite parecia me trazer de volta à realidade. Eu não tinha vencido uma guerra, não tinha recebido aplausos, mas tinha colocado a verdade à mesa. Enquanto esperava um carro para ir embora, fiquei pensando em tudo. Eu não tinha entrado naquele salão para arruinar a festa de ninguém. Eu só não podia permitir que meu pai fosse ignorado, que meus esforços fossem apagados como se nunca tivessem existido. Passei anos sendo a filha que segurava tudo, que ficava em segundo plano. E se eu aceitasse o silêncio agora, passaria o resto da vida no mesmo lugar, invisível. No caminho de volta para casa, olhando pela janela do carro, senti um alívio estranho. Não porque estava feliz, mas porque finalmente tinha encerrado um ciclo. Eles podiam me odiar, podiam inventar histórias, mas não podiam mais negar os fatos. Meu pai tinha me dado voz, mesmo depois de ter partido. Cheguei em casa, tirei o vestido simples e coloquei a pasta azul de volta na prateleira. Não sabia o que viria depois, mas uma coisa era certa. Eu não estava mais disposta a aceitar ser tratada como se não existisse. Se minha família não queria me ver como parte dela, ao menos agora teriam que me ver como alguém que não abaixava a cabeça. E naquela noite, deitada sozinha, pensei: talvez eu não tenha mais família como antes, mas tenho a consciência de que não deixei que me apagassem. E às vezes, isso é tudo o que precisamos para seguir em frente.